No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos Graça e Paz, bem-vindos ao programa de hoje. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Também vai acompanhar uma entrevista muito legal com o nosso convidado. Então, fique comigo, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. A gente começa fazendo um passeio lá pela Europa, onde a Igreja Verbo da Vida em Leiria, Portugal, realizou a primeira edição da B1 Conference. Em sua primeira edição, o evento reuniu jovens de Portugal, Espanha, Suíça, França e Inglaterra. Com muita alegria, eles celebraram esse tempo em que foram incendiados pelo fogo do Espírito Santo para proclamar o Evangelho em todas as nações daquele continente. Enquanto isso, lá na África, duas festas ocorreram entre os dias 8 e 10 de novembro. Eu estou falando da Conferência de Ministros e da formatura dos alunos da Escola Bíblica Verbo da Vida. Só para a conferência, cerca de 300 pessoas vindas de caravanas de Luanda, Uambo, Congo estiveram presentes, além dos irmãos de Moçambique, que também participaram online. Já na formatura, a solenidade teve a presença de 122 alunos. O paraninfo foi o apóstolo Guto Emery, que enfatizou a importância de conhecer a palavra da fé. Daqui, a gente envia nossos parabéns ao pastor Júdice e o Mela Calado, que realizaram um grande evento. Segue também o nosso abraço para todos os graduados e ainda para todos os nossos irmãos da Igreja Verbo da Vida em Luanda, lá em Angola, essa gente tão feliz. Agora a gente volta aqui para o Brasil, onde a Igreja Verbo da Vida da Zona Norte, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, realizou uma ação social em um presídio feminino. A igreja, liderada pelo pastor Cid Henrique e Fabiana Cavalcante, formou uma equipe para fazer a entrega de doações lá na penitenciária. Durante a iniciativa, o grupo conversou com o diretor adjunto da instituição, apresentando um projeto de evangelismo naquela unidade. Parabéns a todos os envolvidos. Este é um propósito da igreja, levar libertação aos cativos e ser socorro e provisão para todos os necessitados, seguindo o exemplo de Jesus. Para a gente encerrar, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que tem transformado histórias de pessoas há mais de 30 anos, lançou uma roupagem nova do hino oficial da escola. O novo arranjo foi pensado para dar uma pegada mais moderna na canção, sem tirar a sua essência. O produtor musical, Gabriel Teixeira, um dos responsáveis por essa transformação, explicou que o hino mantém seu valor original, mas agora com uma nova sonoridade. Para conferir, é só acessar a matéria no portal verbodavida.com. Essa semana, um dos assuntos que mais repercutiu no canal do Telegram do Ministério foi a nova roupagem do hino do Rema. E para falar sobre esse assunto e muitos outros, a gente conversa aqui hoje com Gabriel Teixeira. Gabriel, que trabalha aqui no nosso ministério e vai bater um papo muito legal com a gente. Olá, Gabriel, bem-vindo ao Verbo Online. Tudo bem, Geneceuda? E aí, pessoal de casa, tudo na paz? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que tem acontecido aqui na área musical do nosso ministério, né? Gabriel, você é natural de São Paulo, né? Isso. Tem um tempo que você veio para cá, também é músico e atua como um engenheiro de áudio, não é isso? Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente o que é que te trouxe para esse lugar de, como músico, trabalhar nessa área bem específica de produção. Ah, legal. Em 2021, eu e minha esposa viemos fazer a escola de missões, né? E a gente sabia que era uma saída de São Paulo, assim, para queimar as pontes mesmo. A gente sabia que a gente não ia mais voltar.
Então a gente, depois de um tempo em oração, vendo o que Deus tinha, né, para esse tempo, a gente tinha certeza que era pra gente sair de lá e vir pra cá fazer a escola. Chegando aqui, né, depois de um tempo eu comecei a trabalhar no ministério e a princípio eu estava correndo bastante atrás para fazer o que o Reuel fazia, né, um abraço aí pro meu amigo Reuel, que está no United States of America. Que era a parte mais da produção visual ali, né? Da parte de gestão de logística e tal. E nesse meio tempo eu vi que não tinha muito alguém olhando com muito carinho para essa parte de áudio aqui, sim, né? Não era uma das prioridades no momento. Mas eu comecei a pegar para fazer, assim. Então a gente começou a pegar algumas coisas da igreja, coisas que eram gravadas na igreja, trazer para cá para produzir. Que como era a área que eu tenho um pouquinho de expertise assim, eu meio que tomei essa iniciativa, conversei com o Perilo, com o pessoal e comecei a pegar essa parte de áudio para fazer, né? Falando sobre isso, tem um dado bem interessante, você que está nos acompanhando aí. A gente soube, Gabriel, que ao longo dessa sua trajetória como engenheiro de produção, você tem um Grammy aí, né? Tem um áudio, uma produção que foi premiada. Em São Paulo eu trabalhei em alguns grandes estúdios de São Paulo, né? E em um deles a gente fazia bastante música instrumental, sim, MPB, música clássica, gravava orquestras, era um estúdio bem grande em São Paulo. E em uma dessas produções eu conheci um produtor chamado Mário Gil, que trabalha bastante com música instrumental brasileira, né? E um dos nossos trabalhos foi com o Dori e Caymmi, que era um instrumental com referências a Vinícius, né, Tom Jobim. E foi um trabalho maravilhoso que a gente fez junto, assim, com orquestra dentro do estúdio. E foi um trabalho que recebeu uma indicação ao Grammy, né, o Grammy Nominee, que a gente chama, pelo trabalho instrumental de música brasileira, né. Então ele foi um dos 3 ali que foram nomeados ao Grammy. Agora a gente chegando aqui na questão do ministério do hino do Rhema, né? Sim. Eu gostaria que você contasse um pouco pra gente quando foi que você percebeu, se foi você que percebeu essa necessidade de trazer uma nova roupagem para o hino do Rhema, o que é que motivou essa iniciativa? Eu me lembro que o que me deu o despertar assim, foi que a minha esposa, a Ellen, trabalha na editora, né? E eles estavam fazendo uma repaginação das apostilas do Rhema, né? Então, mantendo ali o conteúdo, mas corrigindo alguns erros de português, erros de gramática e mudando um pouco da cara do design, assim, para ficar mais moderno, né? E eu sempre pensei isso a respeito do hino do Rhema, que é um hino que fala das matérias, né? A maioria das matérias do Rhema. E fala um pouquinho da palavra da fé, de como as vidas são transformadas pela palavra da fé. Só que ele soa antigo, né? Tem algumas coisas que acabam datando as músicas, né? Alguns tipos de efeitos, alguns tipos de arranjos, instrumentos. Por exemplo, quando você pega aquele sertanejão que toca no rádio, você sabe que é antigo. Sim. Você sabe quando é um sertanejo antigo, um sertanejo novo, um rock antigo, um rock novo. Tem uma assinatura determinada da época, exatamente. Né? Então, às vezes, alguma coisa estava em alta naquela época e todo mundo estava usando. Tem isso na moda também, né? Quando você vê uma foto, você sabe que aquela foto é antiga. Eu acho que quem está nos acompanhando, a bateria eletrônica, ela representa bem isso, né? Exatamente, a bateria eletrônica, o reverb, né? Teve uma época que eles estavam descobrindo o reverb, aquele som esticado de ambiência, e eles colocavam uma tonelada de reverb, assim, nas vozes, na bateria. Então eu tinha um pouco essa sensação, que o hino precisava de uma atualização. Na música a gente fala de trocar a roupa, né? Que a melodia, você não pode mexer na melodia das músicas, assim, tem que tomar cuidado, principalmente um hino, né? Que todo mundo já conhece, ele já é cantado no mundo inteiro por tanta gente, não pode mexer na melodia, mas o Ezra sempre me falava isso, pastor Ezra de São Paulo, que foi um grande pastor na minha vida, não só para caráter, espiritualmente, mas na música também, porque ele é guitarrista, e ele sempre falava, não mexe na pessoa, mexe só na roupa, né? Então você pode trocar os acordes, trocar a harmonia ali para dar uma modernizada, e foi essa a vontade que surgiu no meu coração nesse tempo. E eu falei com o Perilo, né? Falei com o Bispo Guto, falei com o Douglas, que são pessoas chaves em cada setor, assim, principalmente o Bispo, né? E eles aprovaram, deram o sinal verde. E aí o próximo passo que eu queria era juntar um pessoal, assim, para não sair tudo da minha cabeça, né? Pessoas que já têm um conhecimento na área, eram bons músicos, já produziram.
E aí eu conversei com o Daniel, que é um tecladista que trabalha aqui com a gente, né? Daniel Maia. Com o Lucas, que hoje ele é o líder da parte instrumental, né? Ele é quem produz as bandas na igreja. E com o Douglas, que é o líder de música do Verbo da Vida sede aqui em Campina Grande. Então a gente montou esse time aí pra conversar, bater um papo sobre como esse hino ia ficar. E a gente ficou feliz demais com o resultado. No processo mesmo, Gabriel, o processo de pensar o arranjo, você teve um tempo tem alguma coisa escrita que você para imaginar como é esse processo? Uma coisa que eu fiz, eu já vi que justamente pelo hino ter essa cara meio antiga, várias bandas já tocam ele de forma diferente. Então uma coisa que eu fiz ele já tem várias versões, né? É natural isso. Os músicos geralmente ele é movido à novidade, assim, a criatividade. Ele quer alterar alguma coisa, quer sempre ele não gosta de ficar tocando sempre a mesma música igual, sabe? E eu comecei a ver nas igrejas, nos Verbos da Vida, nos remas de várias cidades, estados diferentes, que o pessoal já estava fazendo outros arranjos, assim. Então eu dei uma escutada, vi se tinha algumas coisas que eram um consenso geral, todo mundo fazia. Por exemplo, eu vi que todo mundo acelerava o hino, porque ele era um hino lento, assim, né? O andamento dele era mais espaçado. E eu vi que todo mundo puxava ele mais pra frente, porque ele ficava um pouco mais com ar de celebração, entendeu? Sim. E aí, em cima do andamento e de um tom que é meio universal, né, que a gente fez, que dá pra homem e mulher cantar, aí a gente foi modificando algumas coisas dos arranjos, assim. Você que está nos acompanhando vai poder conferir. O que eu achei incrível é que o hino, ele mantém o fator emocional. É um hino que emociona, né? Um hino muito bonito, mas com uma pegada mais moderna, exato, né? Faz parte da vida das pessoas já, né? Da história de caminhada cristã das pessoas. E esse era um dos motivos pelo qual a gente não queria mexer muito no hino, a ponto da pessoa ouvir, nossa, parece outra música, né? E das cartas na manga que a gente tinha aí foi de trazer uma orquestra pro hino, né? Então eu tenho um pessoal que sempre grava as produções, eu mando pra eles gravam em São Paulo, na pessoa do Aramis, que é um grande amigo, grava comigo lá na Gravodisc, um estúdio que eu trabalhei. E ele junta um pessoal lá de São Paulo, que são violinistas, cellistas, né? Mandam um arranjo para um outro arranjador que é maestro, ele escreve as cordas, o que cada um vai tocar, aí eles se juntam na sala e gravam para soar aquela orquestra, né? E eu acho que orquestra dá essa sensação de pomposidade, né? Que uma formatura pede, assim. Gabriel, você falou há pouco, no começo da nossa conversa, quando você decidiu vir para cá fazer missões, né? Você veio com Ellen para Campina fazer missões. O que é que você tinha na ideia, na sua ideia? O que é que você imaginava que ia acontecer quando você chegasse aqui, né? E qual foi o maior desafio de você já ter uma carreira bem sucedida na maior capital do país e vir aqui para Campina? Era engraçado porque quando chegou o tempo um pouco antes da gente vir pra cá, eu tinha uma sensação estranha onde eu tava, que era aquela sensação de não pertencimento. Sim. Que eu não sei se você já teve essa sensação, mas de ter um caminho que você faz todo dia e algum dia, por um acaso, você faz ele andando na outra calçada, ou vindo ao contrário, assim, que é o mesmo lugar, só que ele é estranho. Não sei se você já teve essa sensação ou se é uma loucura minha, assim. Mas a gente tinha essa sensação de eu tô aqui, tô fazendo o que eu sempre fiz, tá tudo bem. Eu tava numa fase financeira boa, assim, tava trabalhando para vários estúdios, eu tinha contrato com uma agência que fazia só podcasts lá em São Paulo, trabalhava para uma grande produtora de streaming, só que eu tava com essa sensação de que eu não era pra eu estar ali. E a gente começou a buscar em Deus para ver o que isso significava, né? E um grande passo que ajudou a gente foi conversar com os nossos pais. Eu conversei com a minha mãe na época, a Ellen conversou com os pais dela, a gente foi até a cidade que eles moravam. E eu lembro quando eu cheguei para conversar com a minha mãe, eu liguei para ela mora em outra cidade. Falei, mãe, eu preciso ir aí conversar com você. E minha mãe é profeta, assim, como ela diz, profeta das cavernas. E ela falou assim, vocês vão pra Campina Grande, né? Aí eu parei assim, eita!
Aí falei pra ela e a gente foi conversar, ela falou, já sabia, Deus já tinha falado comigo. Então Deus foi confirmando de várias maneiras, assim. A gente não sabia muito bem o que encontrar aqui, não sabia muito bem, eu acho que como homem da casa eu tinha uma preocupação financeira, né? Eu consegui manter alguns contratos de São Paulo, consegui trazer algumas indicações lá, foi o que me ajudou bastante nesse tempo aqui. E eu comecei a trabalhar aqui com o pessoal do ministério também, e começar a olhar para essa área, como eu falei no começo, de produção musical. E eu sei, porque sei, que a gente está começando algo grande aqui no ministério, nessa parte musical, né? Deus vai fazer grandes coisas aqui, não só através da minha vida, mas através dos músicos que tem aqui no ministério. Cara, tem tanto talento aqui no ministério. Acho que toda a terça tá mostrando um pouco disso, né? Que a gente tem um monte de gente boa aqui, a gente tem um monte de gente tem canções, tem composições. E a gente precisa colocar isso para rodar. É a palavra da fé sendo divulgada em forma de música. A gente que é da comunicação e conhece bem o mercado, o local, né? Eu digo isso e já afirmava isso quando eu estava só na igreja assistindo um culto, olhava para o trabalho da equipe daqui e dizia, isso é um maluco, esses caras é um bocado de maluco, eu quero trabalhar, eu quero estar no meio deles. E a gente sabe que aqui, isso não tem dúvida, tem grandes profissionais aqui, né? Como você disse aí, é uma verdade. A gente tem grandes profissionais aqui dentro, né? Fazendo isso. Comunicação, onde hoje eu trabalho na comunicação, e a comunicação aqui no ministério tem vários braços, né? Tem a parte da redação, que é onde o pessoal trabalha, fotografia, design, e eu trabalho na parte do audiovisual, que só tem maluco no audiovisual aqui. A gente tá gravando aqui e tá uma barulheira lá, o pessoal tá editando as coisas, porque é uma área que você precisa desse gatilho de criatividade. Não adianta você engessar essa galera. E graças a Deus pelo nosso líder, o Perilo, um beijo, Perilo, te amo, que ele entende isso, ele entende que o pessoal da comunicação precisa ser essa galera maluca, diferenciada, né? Não pode conviver muito. Exatamente. Aqui, o pessoal vem visitar o ministério aqui, vai entrar nas salas, maior silêncio, todo mundo trabalhando. Entra na comunicação, parece que abriram um latim. É bom demais, mas é muito bom isso, porque eu vejo que isso é um combustível para a criatividade, né? E a gente vê que as coisas que saem daqui são coisas excelentes, coisas que transmitem os nossos valores. Ô Gabriel, e é muito bom, pegando esse seu gancho, é muito bom você que está nos acompanhando, talvez não veio aqui ainda, mas quando você vier visitar o ministério, você vai sentir isso de perto, essa alegria que o apóstolo Guto transmite em tudo que ele faz, em tudo que ele diz. E isso se espalha por aqui também. A gente tem essa liberdade, né, de trabalhar com alegria, com essa leveza e também essa confusão. É verdade. Eu acho que vem de cima já, né? Essa criatividade, né? É verdade. Gabriel, que coisa boa. Agora, o Gabriel missionário. Como é que tá essa questão aí das missões? A gente sabe que a gente não fica aqui para sempre, né? Quando a gente chegou, a gente sabia que a gente ia ficar uns anos aqui. Deus já tinha falado isso com a gente. Deus tem voltado a falar com a gente mais forte a respeito de missões. E a gente sabe que eu e a Ellen, a minha esposa, um beijo, te amo, meu amor. Pra quem tá nos acompanhando, Ellen é aquela ruiva linda, a garota propaganda da Verbo Shop, né? Da editora. Só dá ela. Exatamente. Deve estar aí no tráfego pago de vocês, da editora. E Deus tem sinalizado pra gente olhar com mais carinho, principalmente pra parte da Europa, assim. Eu sei que a gente vai passar por lá. A gente não sabe, não tem exatamente um país no coração, mas uma passagem que eu gosto de associar, às vezes, a questão desse nosso chamado, é a do tanque de Betesda, né? Parece que Deus às vezes vem e mexe um pouquinho ali pra lembrar. Baldeia a água com a gente. Pra lembrar que não tá parado, né? Amém, Gabriel. Coisa boa. A gente já partindo aqui para encerrar essa conversa. Antes disso, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura para quem está nos acompanhando. Pode ser alguma dica para quem trabalha na comunicação, trabalha com essa área de produção de áudio, de engenharia. Fica à vontade. Legal. Eu tô lendo Vivendo na Zona de Combate, do Rick Renner. É um livro que ele fala sobre trabalhar debaixo de pressão, assim. Sim. Sobre como bem da nossa área, né?
sobre como você ter uma vida... você ter uma vida próspera, você ter uma vida andando em fé, mesmo debaixo de situações difíceis, de situações de guerra, né? Fala do bom combate ali. E esse eu acho que é um livro legal, mas tem um livro que ele é curtinho e eu acho que dá para aplicar para bastante coisa, geralmente, principalmente para quem trabalha com criatividade, que são os 5 impedimentos da graça. Eu acho que é esse o nome, os 5 impedimentos da graça, os 5 impedimentos do crescimento da graça, do Kenneth Hagin. Ele é um livreto pequenininho. E ele fala um pouco sobre como algumas coisas podem impedir que você cresça na graça de Deus. Trazendo um pouco para nossa área, né? Como algumas pequenas coisas podem impedir que você não exerça ou não cresça a sua criatividade. Como, por exemplo, a preguiça, né? A leviandade, você fazer as coisas tudo com superficialidade, só por fazer. Esse é um livro excelente, é uma leitura curtinha para você, preguiçoso, que tem preguiça de ler. Pois é, então pega essa dica aí, procura uma das nossas lojas do Verbo Shop ou acessa verboshop.com.br e garanta o seu. Gabriel, muito obrigada, foi muito bom esse tempinho aqui, essa conversa tão agradável. Valeu, Gê, muito obrigado e bora pra cima divulgar essa palavra da fé através da música aí. O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas antes declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é o seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.